E os espíritos, na resposta da pergunta número 33, explicam que é por isso, né, que tudo está em tudo. E isso acaba mostrando, né, a existência da conexão entre todas as coisas. Porque mesmo que as coisas elas parecem estar distintas, né, e separadas, né, todas elas acabam partilhando de uma única origem comum. Toda a matéria, né, que a gente encontra no universo, ela teve uma origem, né, de uma única matéria elementar, o elemento primitivo. E o elemento primitivo, ele é um só, né? Não existem dois tipos de elemento primitivo. Então, a substância mais inofensiva, ela possui o mesmo princípio do que uma substância mais deletéria, né? No livro dos Espíritos comentado pelo espírito de Miramês, né, que é um espírito que eu admiro muito, sempre repito isso aqui, ele diz que a mutação, né, que o elemento primitivo sofre, ela é proveniente da vontade, né, do ambiente e da vibração. E é por isso que existem as águas magnetizadas, né, os passes nos centros espíritas, né? Os espíritos acabam influenciando, né, nas propriedades da matéria em si, e a água e o nosso corpo, ela acaba sendo magnetizado por causa da ação da vontade, né, do ambiente e da vibração. Onde os espíritos mais evoluídos, ele faz com que a água e o passe acaba se tornando um certo medicamento, né, para quem está recebendo aquilo. Só que essa explicação acaba entrando em conflito, né, com uma teoria que diz que só precisa de duas propriedades para dar movimento para a matéria, né, que é a força e o movimento. Quando a gente diz que a força e o movimento, né, são o suficiente para dar movimento para a matéria, isso acaba dizendo que as outras propriedades da matéria fariam parte de um efeito secundário, né, da interação dessas duas propriedades. E isso quer dizer que a cor, né, o sabor, a textura, né, e outras características da matéria, né, seja resultado da interação da força e do movimento, né? Só que, logicamente, né, em níveis microscópicos, né, e que a gente não percebe. E os espíritos concordam, né, com essa teoria, só que eles falaram que a gente esqueceu de considerar um detalhe, né, que é a disposição das moléculas nas substâncias, né, a disposição das moléculas das matérias. Então, o material opaco, ele acaba possuindo moléculas que acabam bloqueando a entrada de luz, né? Enquanto em materiais transparentes, as moléculas elas acabam sendo organizadas, né, de uma forma fazendo com que a luz ela possa passar por aquele objeto, né, como um material sólido, que acaba possuindo moléculas, né, compactas e rigidamente organizadas, né, como um líquido, que ele possui moléculas, né, com mais liberdade de movimento. Então, na verdade, os corpos materiais, né, são formados através da força do movimento e da organização das moléculas, né? E não só da força e do movimento, né, como a gente acredita ser.